Olá, pioneiros! O vídeo de hoje é sobre por que o seu piano não afina. Você tá com problema de afinação no piano? Você não sabe o porquê? Vamos ver? Bom, pianeiros, esse daqui é um piano que nós iremos reformar, nem começamos a mexer nele. Eu separei esse piano que no caso esse aqui é o cepo à vista. A gente consegue ver o cepo aqui embaixo, tá bom? Então, na realidade, o cepo muitas vezes não é essa madeira, talvez seja até uma folha aqui, ele pode ser usado outras madeiras aqui embaixo. A gente vai, resolver isso aí. Vamos ver como é que tá esse cepo. Agora esse cepo aqui tá todo trincado, tá todo rachado, né? O que tá acontecendo com ele? Ele rachou, ele trincou por causa da pressão. Como a pressão é muito grande, ele acaba forçando essa parte. E aí vem a umidade relativa do ar, esse tipo de coisa, isso vai acontecendo. Isso é natural. Então, é um piano bastante antigo. Eu não tenho a numeração dele aqui agora, mas a gente vai ver. Depois eu vou fazer um vídeo só desse piano, o começo, meio e fim, tá bom? E aqui, olha, tá bem mole essa craveira. Olha, ela balança. Não tem como afinar esse piano. Ó. Não tem como afinar, não tem jeito. Isso daqui, o problema realmente é no cepo. Esse aqui não tem jeito. Se você pegar esse piano que ele tem esse cepo aberto, realmente ele é um pouco mais difícil de estabilizar a afinação, porque o outro ele é mais resistente, ele tem os ferros e tal. Mas esses pianos geralmente eles ficam bem afinados. Quando o piano é grande, quando o piano é pequeno, é pior ainda, porque quanto menor a corda, mais pressão ele tem que dar na corda. Esse daqui não tem jeito, a gente vai ter que trocar o cepo, mas alguns, se tivesse tudo assim, tivesse fraco, você poderia trocar a cravelha, colocar uma cravelha um pouco mais grossa, ou então calçar as cravelhas, tá bom? Vamos ver como é que fica esse cepo novo? Bom, esse aqui, no caso, é um piano que nós trocamos o cepo. Essa parte aqui é o cepo, tá bom? Então, nós trocamos essa parte de cima e aqui tem a cravelha. O que acontece? Depois, quando a gente coloca a corda, ela vai ter a tensão, que dá 8 toneladas de tensão, mais ou menos, né? E aí o que acontece? Ela vai acabar ficando mais firme a cravelha, no caso, né? Porque ela tem uma tensão, ela vai empurrar para baixo, ela vai forçar um pouquinho mais. Mas essa aqui tá firme a cravelha, ela vai ficar segurando bem, tá? E nesse caso aqui a gente vai pegar uma cravelha, né? Vamos pegar e vamos colocar ela aqui. A gente vem com ela e faz esse tipo de coisa aí. Faz esse barulho de barulho. Aí no caso você vai colocando todas as cravelhas com as cordas. E assim consecutivamente. Então é isso, é assim como é que fica, tá bom? Então, se o seu piano não afina, quer dizer que essas cravelhas elas estão mole. Aí você vai ter que trocar a bitola da cravelha ou calçar, né? E agora você não pode esquecer também das cordas. Existem muitos pianos que têm cordas enferrujadas. O que acontece? Se o ferrugem penetrou na corda, ela acaba quebrando, né? E pode estar muito enferrujado e não quebrar, e pode estar pouco enferrujado e quebrar. Depende muito o que penetrou dentro do material. A gente não sabe, a olho nu a gente não consegue ver se penetrou no material ou não. Então, muitas vezes a pessoa fala, tá parecendo que vai quebrar, mas pode ser que não quebre. Então, a gente só vai saber mesmo quando começar a tocar no piano mesmo, quando começar a afinar, a puxar a afinação. Porque às vezes ele fica meio tom abaixo e o afinador às vezes não quer colocar no diapasão. Por quê? Porque tem o perigo de quebrar as cordas, né? Então, isso daí existe o medo de todos os técnicos, né? Mas o cliente tem que entender que a gente não tem como saber se penetrou o ferrugem no material, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu sempre falo para o cliente, um piano afinado no diapasão, você vai educar certo o seu ouvido. Então é muito importante que um piano, mesmo para estudo, tenha que estar afinado no diapasão.
porque se não tiver afinado no diapasão, você vai educar errado o seu ouvido. Eu fui numa cliente esses dias, né? O que aconteceu? Tava muito enferrujada as cordas, né? Esse técnico não quis afinar no diapasão porque ele falou que iria quebrar. Eu falei, olha, eu não sei se vai quebrar. A gente pode puxar ele e ver se quebra. Então isso daí é uma coisa que possivelmente quebre, porque está muito enferrujada as cordas. O que aconteceu? Nós puxamos a afinação e tudo mais, ele ficou afinado no diapasão e quebrou só uma corda. Então, é aquele tal negócio, a gente nunca sabe quando que vai quebrar uma corda ou não. Às vezes até piano novo, de repente, às vezes o material tá fadigado, ou até mesmo ele penetrou ferrugem, um ferrugem muito pequenininho, penetrou e aí acaba quebrando, né? Então a gente nunca sabe. Eu sempre falo para todo cliente, existe o perigo? Existe. Mas se nós não fizermos, a gente nunca vai saber se vai quebrar ou não. É o único jeito da gente conseguir saber mesmo se o piano ele vai aguentar mesmo a afinação sem quebrar corda. É tentando mesmo, não tem como. Por isso que os meus colegas, né, sempre me falam, poxa, mas você tem coragem e tal. Não, eu acho que tem que ser dessa forma. O cliente tem que assumir o risco que não tem como a gente saber se vai quebrar ou não, né? Então, por isso que isso é importante vocês terem consciência, como é que tá o encordoamento, essa parte de ferrugem, essas coisas é importante vocês olharem, tá bom? Esse exemplo que eu dei, ele é bastante recorrente. As pessoas reclamam muito que os técnicos, eles têm medo de puxar afinação e tal, eu não tiro a razão deles, realmente é possível quebrar mesmo, às vezes quebra, às vezes não quebra. Então a gente só vai saber quando vai quebrar mesmo se a gente puxar a afinação, se a gente afinar o piano, deixar na altura certa. Aí a gente vai saber se ele está quebrando ou não. E em relação à afinação, todos esses detalhes de cepo, de cravelhas, de cordas, isso aí tudo é importante, porque sem esse tipo de coisa você não vai conseguir fazer uma boa afinação. Logicamente o cavalete bem assentado, né, tudo envolve isso. Para ter um som bom e tudo mais, a marteleira bem entonada, a marteleira bem restaurada, tá, que você consegue fazer muita entonação, tudo isso também influencia, lógico. Nós estamos falando hoje nesse vídeo de afinação. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Vocês entenderam o porquê. A afinação é muito importante. O cepo está bom, as cordas estarem em ordem, a chapa toda parafusada em ordem. Aí você não vai ter problema com isso, tá bom? E vocês entenderam que tem alguns pianos que não tem jeito. Ele tem a estrutura comprometida e não tem como afinar mesmo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, comente aqui no canal, tá bom? Muito obrigado.